Federal Cast. E, assim, para mim é um privilégio, eu até agradeço a Juninho pela oportunidade de estar falando sobre essa parábola aqui, porque me leva a estudar mais um texto tão querido ao meu coração e que Deus já usou e tem usado tão profundamente para a minha vida. Eu espero que ele também fale com vocês hoje, nessa tarde, e que o Espírito Santo possa tratar com cada um, né, aquilo que ele deseja nos nossos corações. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Então, que você possa estar com o coração aberto, desejoso de aprender a palavra de Deus essa tarde. Então, o texto que a gente vai usar está lá em Lucas, capítulo 15. Queria que vocês abrissem suas Bíblias aí. A gente vai começar do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 3, depois a gente vai ler o resto da parábola, certo? A gente vai lendo aos poucos. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E eu queria, só antes da gente falar rapidamente, só fazer uma oração breve, para colocar a nossa vida diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença nessa tarde, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. Peço que o Teu Espírito Santo, Deus, que falou tanto ao meu coração nesses dias, falou ao coração do Teu povo, Pai, que está aqui. Nós somos o Teu povo, Deus, carecemos de Ti, da Tua graça, do Teu favor, Senhor. Se revela de forma especial nessa tarde, para a glória do Teu nome e a alegria nossa, Senhor. Nós possamos, Deus, aprender mais de Ti, ser confrontados, consolados, instruídos, Pai, exortados na Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, o texto fala de basicamente dois grupos aqui, que é o contexto dessa parábola. Existia um grupo que era o dos publicanos e pecadores, e esse grupo era um grupo bem desprezado pela sociedade, né? Os publicanos eram considerados os piores dos judeus, eram os verdadeiros traidores da pátria. Eles eram pagos pelos romanos para cobrar impostos aos seus irmãos judeus e eram conhecidos por cobrar mais do que deviam, né? Um grande exemplo era Zaqueu, que depois ele mesmo admite ali que tinha roubado outras pessoas e ia devolver 4 vezes mais. Eles enriqueciam de forma ilícita e completamente não patriótica, né? Eram desprezados na sociedade como um todo, ninguém queria estar com eles, ninguém queria ser amigo deles, esses eram os publicanos. E os pecadores eram pessoas que viviam uma vida de pecado, mas não somente uma vida de pecado, porque a Bíblia mostra claramente que todos pecam, né? E isso não é novidade, isso já era entendido na época, mas eram pessoas que viviam uma vida de devassidão, aquele pecado que a pessoa vive para pecar, né? A prática do pecado desavergonhada, aquela pessoa que não sente nenhum pudor em estar ali pecando e realmente se orgulha do que faz, e eram pessoas completamente distantes de Deus. Então, prostitutas, bebarrões, pessoas desse estilo. E aí tem um outro grupo, né, que eram os fariseus. Os fariseus e escribas, eles eram os religiosos da época. Então, imagina aquelas pessoas mais piedosas do ponto de vista religioso, né? Piedosa no sentido de tipo que vai para a igreja, que segue os mandamentos. Então, você imagina lá, eles tinham cerca de 600 mandamentos da lei judaica. Então, eles seguiam todos esses mandamentos, davam dízimo até do tempero, né, da hortelã, do endo e do cominho, como diz o texto lá em Mateus 23. Obedeciam todos os mandamentos da lei de Moisés, mais a tradição, né, ou pelo menos eles tentavam. Eram homens respeitados pelo povo e que conheciam e ensinavam a lei de Deus. Os publicanos e pecadores, eles não paravam para ouvir os fariseus. Mas o interessante é que eles estavam se aproximando de Jesus para o ouvir. E isso gerava inveja no coração desses homens religiosos, né? Além disso, a religiosidade judaica era de tal forma que eles desprezavam essas pessoas, buscando não apenas se afastar do pecado, mas também se isolar dos pecadores. Então, eles não tinham comunhão com essas pessoas, eles eram muito sectaristas, né? Eles não estavam totalmente errados nesse afastamento, né? Porque a Bíblia diz isso, até ordena isso em um certo grau lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eles eram santos, né? E, portanto, deviam andar com santos e não com pecadores. Mas eles não conheciam e não entendiam o que Jesus estava fazendo aqui.
que era uma expressão de graça, não era um andar com pecadores simplesmente para ser um deles, mas era um andar com pecadores para evangelizá-los, para influenciá-los, para pregar o evangelho do reino para eles. É isso que Jesus estava fazendo. Então você imagina agora o escândalo desses homens ao ver a seguinte cena: Jesus, que era um mestre por excelência, com seus sermões que atraíam multidões, tamanha a sua sabedoria, a sua autoridade e o poder das suas palavras. E agora ele estava ali, um grande mestre, comendo com pecadores, bebendo com pecadores. Ele era amigo de publicanos, como era o caso de Levi ou Mateus. Ele falava com mulheres samaritanas. Imagina a cabeça desses homens que viviam separados dos pecadores e vendo alguém que se dizia mestre e que ensinava muita gente, comendo e bebendo com pecadores, falando com pecadores, entrando na casa de publicanos. Lucas parece retratar bastante esse tema, né? Se a gente for olhar, ele retrata Jesus participando de um banquete na casa de Levi, no capítulo 5, a partir do versículo 29, a gente vai ver. E os fariseus perguntavam aos discípulos: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então sempre havia esse embate, né? Jesus ia, se aproximava dos pecadores, os fariseus reclamavam, ele dava alguma resposta. Lucas também traz a história da pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Capítulo 7 de Lucas. E aí Simão recrimina Jesus no seu pensamento, né, no pensamento dele, porque Jesus estava se deixando ser ungido, honrado por uma mulher pecadora. Ele diz assim, ele pensa assim: se ele soubesse quem é essa mulher, não deixava ela fazer isso. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, mostra a ele o amor humilde e intenso daquela mulher. E ele mostra que aquela mulher foi muito perdoada, e a quem muito se perdoa, muito ama. E ele perdoa os pecados daquela mulher. Então, assim, esse tema, ele está o tempo todo ali, presente no Evangelho de Lucas, e mais uma vez ele acontece aqui. A questão é que esses fariseus, os religiosos, eles não entendiam o coração de Jesus. Jesus não repele pecadores, ele chama pecadores. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não se isolou do mundo, muito pelo contrário, ele deixou a sua glória, veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. Jesus não rejeitou pecadores que se achegaram a ele, mas ele disse: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O coração de Jesus é manso e humilde, justo e misericordioso, cheio de graça e de verdade. O coração de Jesus é o coração do Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. E por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Então, para que ele pudesse explicar aos escribas e fariseus com muito amor, veja bem, né, diferentemente de outras vezes que ele deu uma correção muito forte, falou palavras duras contra eles, né, chamando de raça chamando de covil de víboras, chamando de sepulcros caiados. Quantas vezes ele falou num tom bem forte, mas aqui ele fala com amor, contando uma parábola, para explicar para esses homens o coração do Pai e convidá-los a entender o que estava acontecendo. E para convidar eles a ter esse mesmo coração e se juntar a essa comunhão, ao que eu vou chamar aqui nesse estudo de a festa da graça. Ele passa a contar para eles 3 parábolas. A primeira, a da ovelha perdida, depois a da dracma perdida e a do filho pródigo ou do filho perdido. Nas 3 parábolas ocorre a perda de algo ou alguém importante, em seguida a restituição e, por fim, a alegria. Tudo termina em festa. O pastor de ovelhas faz uma festa, a mulher da dracma perdida faz uma festa e o pai faz uma festa. Então, eu convido vocês a estudar sobre essa festa, a festa da graça. Na verdade, se a gente for entender, essa história do filho pródigo não é apenas de um filho, mas de 2 filhos. E eu quero trazer aqui uma tese para vocês, para que a gente possa pensar sobre ela, que ambos estavam perdidos. E eu vou buscar mostrar isso. E foram convidados a participar da festa da graça. E aí eu queria começar falando do filho mais novo, né? O filho mais novo, ele se perdeu, e se perdeu longe da casa do pai. A gente vai ler nos versículos 12 ao 24. Vamos começar pelo versículo 12, diz assim, a palavra de Deus. O mais moço, só o versículo 11 para a gente dar o contexto, né? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, eu quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe.
e o pai repartiu o bem entre eles. O mais moço ele se rebelou contra o pai, pediu sua herança e foi para longe. O filho mais moço pede ao pai: me dê a parte dos bens que me cabe. Isso era um escândalo para a época. Talvez hoje a gente não entenda isso muito bem, mas pedir a herança de um pai vivo era como desejar a morte do pai. Era como dizer assim: olha, eu quero os seus bens, mas não quero o Senhor. Você só tinha direito à herança depois da morte do pai, não em vida. Então, se você pede a herança em vida, isso significa que o pai não significa nada para você, e a partir daquele momento ele estaria morto para você. Era como dizer: eu quero os seus bens, mas eu não quero o Senhor. Eu quero o que o Senhor pode me dar, mas não o que o Senhor é. E essa é uma forte representação do pecado, não é mesmo? A rebelião contra Deus. Queremos ser donos do nosso próprio destino, independentes de Deus, ainda que a gente usufrua das bênçãos de Deus, mas não queremos o próprio Deus. Pecado é se rebelar contra aquele que dá o ar que nós respiramos. Pecado é não amar aquele que faz o nosso coração bater. Pecado é amar as bênçãos de Deus, mas não amar o Deus das bênçãos. É assim que esse mundo vive e prega que deve ser vivido. Essa é uma forma muito comum de se perder. É buscar a sua própria felicidade, longe daquele que é a fonte de toda felicidade. E diz o texto que, passado não muitos dias, versículo 13, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Interessante porque ele desperdiçou todos os seus bens, e eram os bens do pai. O filho vai para uma terra distante, vive longe do pai, e lá gasta ou desperdiça tudo que ele tinha. Todo o recurso do pai, toda a vida, as bênçãos que o pai lhe concedeu. Ele vive de forma desenfreada. Cego pelas ilusões do pecado, ele oferece sua vida preciosa, aquilo a pessoas e coisas que não eram dignas dessa vida. A vida no pecado é uma vida de desperdício. Daí que vem a palavra pródigo, desperdiçador, esbanjador. Então o filho vai e pega todo aquele tesouro que ele recebeu das mãos do pai, a própria vida do pai, o suor do pai, e gasta, desperdiça, longe do pai, em terra estranha. Depois de ter consumido tudo, a partir do versículo 14, o texto vai nos dizer: sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sofreu as consequências do pecado. Diz o texto que ele, desperdiçando tudo, ele passa de patrão a empregado, de rico a necessitado. Ele vai trabalhar como cuidador de porcos, uma profissão desprezada na época, né? E que não tinha nenhuma glória, nenhuma honra, nenhuma dignidade ali. E o negócio é tão sério que ele passa a passar tanta necessidade que ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Vocês têm noção da situação que ele estava vivendo. Contempla agora a desgraça do ser humano. Ao se afastar daquele que é a fonte de toda a vida, em busca de viver a sua própria vida, ele encontra a morte. Ao buscar a sua própria alegria, ele encontra tristeza. Ao buscar a sua própria satisfação, ele encontra um vazio impreenchível. É assim que funciona o pecado. O salário do pecado é a morte. O início dele pode ser doce, mas o seu fim é amargo. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Gálatas 6, versículos 7 a 8. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. O pecado paga o seu salário, tenha certeza disso, de forma justa, certa e proporcional. E é isso que o filho pródigo estava sentindo ali na pele, né? Bebendo, recebendo na sua própria carne. E o versículo 17 continua dizendo: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele cai em si e volta para o pai. Interessante como as consequências do pecado humilham o homem, né? Humilham o ser humano. Elas amansam o mais altivo e prepotente dos homens. Veja, por exemplo, os exemplos que a Bíblia nos dá do rei Nabucodonosor, que era um homem poderosíssimo, governador de boa parte do mundo conhecido naquela época.
E ele era um homem que ninguém estava acima dele, ninguém poderia lhe dar ordens, ele governava tudo com sua forte mão. E um dia, quando ele estava no seu palácio, arrodeando lá, olhando para tudo que ele tinha, e decidiu dar glória a si mesmo, dizendo que tudo tinha sido conseguido pela sua mão, por causa da sua força, Deus humilha ele e o coloca para viver como um animal durante um certo tempo. E ele passa tempos ali, como um animal, humilhado, com as consequências do seu pecado, até que ele possa, quando ele volta lá ao seu estado normal, ele volta e glorifica ao Deus dos céus. Como o pecado nos humilha, a consequência do pecado nos traz a humilhação. A mesma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, né, que foi humilhado ali na sua cegueira no caminho de Damasco. E Deus o fez ver quem ele era, que ele não era nada mais do que um simples homem falho, incapaz, que só iria até onde Deus deixasse. E assim muitas vezes acontece conosco. Para que nós possamos cair em si, para que a gente possa entender o que realmente está acontecendo, abrir nossos olhos espirituais. Deus nos traz a esse momento de humilhação. Deus muitas vezes para os homens no caminho de Damasco, para que eles ouçam a sua voz. É algo tremendo e assombroso, ver a mão do onipotente, parando a vida do prepotente. Quem pode resistir à vontade de Deus? Os olhos e ouvidos espirituais se abrem, os corações se amolecem em meio à dor e ao sofrimento. Muitas vezes Deus usa esse instrumento. Deus abre os olhos nesse momento do filho pródigo para que ele veja o seu pecado e se arrependa. Ele reconhece o seu pecado contra Deus e contra o Pai e decide voltar. Arrependimento, meus irmãos, é exatamente isso. É dar a meia volta, virar as costas para os caminhos antigos, para os caminhos de erro, de pecado. É mudança de mente, metanoia. A graça já estava em ação ali. Se você parar para pensar, ela estava iluminando os olhos do entendimento do filho pródigo, para que ele entendesse. E como é bom, meus irmãos, ser alvo da graça de Deus, mesmo por meio do sofrimento. O salmista vai dizer isso lá no Salmo 119, versículo 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. A graça de Deus, ela precede e ela propicia o nosso arrependimento. Tenha certeza disso. Ela já está trabalhando em você antes que você se arrependa. E diz o texto que, a partir do versículo 20, arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Chegou em humildade e foi recebido com amor, misericórdia e graça. Deus se agrada dos que se achegam a ele com corações quebrantados e mãos vazias, meus irmãos. Isso é uma tônica muito forte do Evangelho. A palavra de Deus diz lá, Jesus dizendo no Sermão do Monte: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Salmo 51, 17 vai dizer: Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Contudo, não se esqueça: o amor de Deus e sua graça precede nosso arrependimento. Olha que texto maravilhoso. Para pensar, monta essa cena na sua cabeça. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Pense nessa cena. Ele vinha longe. Ele vinha distante. O pai não esperou ele chegar. O pai não esperou ele falar. O pai não esperou ele pedir desculpa, nem se arrependeu. O pai correu. Vinha ele ainda longe. Quanta graça nesse versículo. Ele vinha ainda longe. Deus nos ama, meus irmãos, com um amor gracioso e proativo. Diz a palavra de Deus, eu vou dizer alguns versículos para que os irmãos possam compreender isso de forma mais bíblica. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 10 e 19. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, 8. O amor gracioso toma a iniciativa. Ele prepara a festa e vai atrás de cada convidado, mesmo dos mais indignos. Você consegue perceber a beleza do Evangelho nisso? Ele estava ainda longe. Sabe, quando nós estávamos ainda longe, o Senhor nos amou.
Nós estávamos ainda longe e ele nos abraçou. Nós estávamos ainda longe, ele correu ao nosso encontro. Ele nos olhou com um olhar de graça e de misericórdia. Esse é o Evangelho. E essa parábola traz essa mensagem de uma forma muito intensa, para que nós possamos entender isso. O pai, o patriarca de uma família, sai correndo desse jeito, é uma coisa extraordinária. Não se fazia isso naquela época. O senhor daquela idade provavelmente deveria andar devagar, isso indicava sabedoria, andava a passos lentos, porque era um homem sábio, um homem que não precisava se apressar para nada. Mas quando esse homem sai correndo ali, ele quebra os protocolos, ele quebra os padrões, e ele ama o filho com amor intenso, com amor gracioso, com amor proativo. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que constrange. Esse é o amor que faz com que você baixe as armas e se entregue e se renda a Ele. Essa é a graça que o Evangelho trata. Não se engane. Se um dia você veio até Deus, é porque primeiro Ele foi em busca de você. Ele te atraiu à sua presença. E é interessante porque o texto diz que o pai não atende ao filho o pedido que ele ia fazer. Né? Ele queria ser um dos trabalhadores. Ele queria servir como um servo agora. Mas ele faz mais do que ele pediu. O pai não aceita ele como trabalhador, mas restitui ele à posição de filho. Veste o filho com a melhor roupa e lhe coloca um anel no dedo e sandálias nos pés. Traz ele de volta à posição que ele tinha antes. E essa é a mais pura demonstração de graça, favor imerecido. Esse filho não merecia isso aqui, mas o pai lhe concedeu de volta. O pai lhe deu aquilo que ele desprezou e lhe deu de graça, de forma amorosa e misericordiosa. E isso é algo que deve escandalizar muita gente. Não era à toa que os fariseus estavam escandalizados com essa situação. Mas aí olha o que ele diz, ele vai além, não somente ele restitui o filho à sua posição, mas ele convida o filho a entrar na festa da graça. Tragam e matem o bezerro gordo, versículo 23. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. O pai, assim como o pastor e a mulher das parábolas anteriores, promove uma festa, a festa da graça. Tem festa quando a ovelha perdida é encontrada. Tem festa quando a dracma perdida é achada. Tem festa quando o filho perdido é encontrado. Ele volta ao lar. Há júbilo, alegria, festa no céu, quando um pecador se arrepende. O mais velho, agora, a gente vai olhar um pouquinho para ele. Só voltando um passo, o mais novo, ele se perde longe da casa do pai. Ele vai em busca dos seus próprios desejos, vai em busca de conquistar a sua própria felicidade, a despeito do pai, longe do pai, desprezando o pai e tudo que ele tinha. Mas a gente vai ver que o mais velho ele também estava nesse caminho. Só que era um caminho de perdição dentro da casa do pai. E talvez por isso seja mais sutil, mas Jesus faz questão de nos mostrar isso nessa parábola. Leia dos versículos 25 a 30 comigo. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e lhes perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vê esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse homem, ele se rebela contra o pai. Só que essa rebelião é diferente. Ele se recusa a entrar na festa. Se recusar a participar de uma festa promovida pelo patriarca era uma desonra para a família. Você não devia fazer aquilo. Até hoje, né? Se seu pai está fazendo uma festa, se alguém da sua casa está fazendo uma festa e você diz, eu vou ficar no meu quarto ali, não vou não. Isso é uma desonra. Imagina naquela sociedade. E ele fica indignado com a atitude do pai para com o irmão dele, que era pródigo, né? A razão da indignação fica clara aqui. O filho mais velho se achava digno de uma festa como aquela e nunca tinha recebido. Ele sempre serviu ao pai, sempre obedeceu ao pai, nunca tinha transgredido uma ordem do pai, nunca abandonou
os seus próprios prazeres, né? Nunca deixou o pai para buscar os seus próprios prazeres. Mas o filho mais novo, né, que gastou tudo que o pai tinha, que queria a morte do pai, recebia essa festa como se fosse digno. E nós precisamos entender uma coisa também, meus irmãos. Toda a herança restante do pai, após a partida do filho mais novo, era pertencente ao filho mais velho. Naquela sociedade era o seguinte: o filho mais velho, ele, por ser o primogênito, ele tinha direito a 2/3 da herança. E o resto era do filho mais novo. Então ele tinha 2/3 ali, 1/3 foi perdido, foi para o filho mais novo, que desperdiçou tudo, ele tinha 2/3. Então, inclusive, aquele bezerro cevado era do filho mais velho, e o pai mandou matar para celebrar a volta do filho mais novo. Então, para que o filho mais novo fosse readmitido da posição de filho, o mais velho precisaria abrir mão da sua parte na herança. Ele precisaria perder. A graça é de graça para quem recebe, mas tem um preço para quem concede. Consegue entender isso? O problema é que o filho mais velho se achava digno da festa, mas quem recebeu foi o mais novo, indigno. E aí é que está o problema. Enquanto nós nos acharmos dignos do amor de Deus, vamos viver eternamente descontentes. Pare e pense um pouco sobre isso. Enquanto você se achar digno do amor de Deus, você vai viver eternamente descontente. Indignado contra Deus, com raiva, insatisfeito com o que recebe da parte dele. Sabe o que é isso? É falta de graça. Falta graça no viver. Falta graça no coração. Se não vivemos por graça, não vamos querer participar da festa da graça. Isso é muito natural. Essa festa é ofensiva e absurda para quem não a compreende. Se falta graça na vida, vai faltar apreciação pela graça. Ela não vai soar bela, ela não vai soar maravilhosa, interessante. Não é um lugar onde você quer estar. Um detalhe intrigante é que o filho mais velho diz que seu pai nunca lhe deu um cabrito para fazer uma festa com seus amigos. E aqui ele busca mostrar quão absurda é a atitude do pai, né? Matar o novilho cevado para o filho desobediente e pródigo, e nunca dar nenhum cabrito para o filho obediente e fiel. Mas note que a festa que o filho mais velho descreve, que era minimamente ideal para si mesmo, não inclui o pai. É uma festa com quem? Com seus amigos. Veja que diferença. A alegria do filho mais velho não está no pai. A presença do pai não o alegra. A presença do pai não parece ser motivo de festa. Ele queria comemorar com seus amigos. E aí é que você começa a perceber que o pai, para aquele filho, assim como para o seu irmão, é apenas um meio de conseguir aquilo que ele realmente quer. O prazer na companhia de quem ele ama, os seus amigos. Ambos estavam distantes do pai. A diferença é que o filho mais velho trilhou um caminho diferente de distanciamento do pai. Apesar de ele estar perto do pai fisicamente, o seu coração estava distante. Apesar de fazer a coisa certa, a sua motivação estava errada. E isso também é pecado. Só que esse tipo de pecado é mais difícil de perceber. E aí eu queria fazer uma pergunta para que a gente pudesse pensar. Pensa aí no seu coração. O que nós estamos buscando? O que você está buscando? Qual é o seu alvo? Você tem buscado a Deus ou você tem buscado o que Deus pode lhe dar? Isso é importante que a gente reflita. Porque essa era a busca do filho mais velho. Veja que ele se revela aqui, revela o seu coração nessas palavras. E fica claro que o filho mais velho, apesar de estar sempre com o pai, não parece usufruir do amor do pai. As expressões usadas são de uma relação de servidão, não de uma relação familiar. Veja que ele diz assim: faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Veja que coisa pesada, né? Essa relação desse filho, apesar dele ter ficado, não parecia ser uma relação de amor, parecia ser uma relação de servidão. Eu te sirvo, não transgrido tuas ordens, olha, eu estou cumprindo aqui as minhas obrigações. Veja que coisa mais fria, mais pesada de se viver. O filho mais velho não via o pai como pai, mas muito mais como um senhor de escravos. Ele se vê nessa relação de opressão, quando na verdade não era assim que deveria ser. Como nós vemos a Deus? Nós vemos a Deus como Senhor ou como Pai? Claro que você tem que ver Ele como Senhor, e o Pai também é Senhor. Mas Jesus Cristo ele nos traz esse novo aspecto da relação com Deus,
que ele inaugura ali no seu ministério, ele passa a chamar Deus de Pai. E, na verdade, na maioria das vezes que Jesus se refere a Deus, ele se refere como Pai, para nos ensinar esse aspecto dessa relação. A começar da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus. Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai, e não simplesmente de um Senhor autoritário. E é interessante porque você vai encontrar, vez ou outra, essa má compreensão dos homens a respeito de Deus ali na Bíblia. E até mesmo algumas parábolas, outras de Jesus, quando ele diz, por exemplo, na parábola dos talentos, que os 2 primeiros servos, que foram considerados bons e fiéis, foram lá e fizeram o seu melhor, investiram o talento que receberam e devolveram com lucro para o seu senhor. Mas o servo mau, o que foi que ele fez? Ele tinha uma visão pessimista do pai, do Senhor. Ele não o via como alguém digno de ser servido e honrado, mas ele via como um homem mau, e por isso ele toma atitudes de guardar, né, esconder aquele tesouro, aquele talento, para recuperar depois com medo. Veja que essa relação de servidão, ela traz o medo, ela é levada na base do medo, enquanto que, na verdade, a relação que Cristo prega que nós devemos ter com Deus é uma relação de amor com o Pai. E aí a pergunta é, como nós vemos a Deus? Como você enxerga Deus? Você vive com Ele sob essa relação de medo, de obrigação, de servidão? Ou você vive para Ele nessa relação de amor com o Pai? Jesus nos ensina a ver e chamar a Deus de Pai. E outra coisa que a gente vê também é que o filho mais velho não tinha o mesmo coração do pai. E a gente vai entender isso mais na frente, daqui a pouco, mas eu vou pular por enquanto. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Versículo 31. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O filho mais velho também foi convidado à festa da graça. E isso é interessante, porque se você parar para pensar, o filho mais novo ali era o equivalente na vida real aos publicanos e pecadores. Eles estavam perdidos, eles tinham se distanciado completamente de Deus, mas estavam voltando para ouvir as palavras de Jesus, estavam voltando para a casa do Pai. E o filho mais velho eram os fariseus, que estavam ali reclamando, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, recebia os pecadores e publicanos para comer e sentar com eles. Mas não somente o filho mais novo, os publicanos e pecadores são convidados a entrar na festa da graça. O filho mais velho também. Os fariseus também são convidados. Todos são convidados. Os que se perdem longe da casa do Pai e os perdidos dentro da casa do Pai. Ambos são convidados a entrar na festa da graça. E ele age, esse pai, ele é uma atitude impressionante aqui, porque ele age com um amor proativo. Ele vai em busca do filho para conciliar. Veja isso. Ele sai da festa e ele vai em busca do filho. Ele não espera o filho vir reclamar. Ele nota que o filho não está na festa e vai lá fora. Veja, o pai sempre vai atrás. Deus sempre toma a iniciativa. O amor de Deus é proativo. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus, porque esse amor nos constrange. E ele diz num tom muito doce. Ele começa assim, meu filho, veja a diferença. O filho, quando fala com ele usa outros termos. Ele vai dizer assim, primeiro que ele não chama nem de pai, né? Ele vai dizer, olha, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir. E aí depois ele diz assim, vindo, porém, este teu filho, veja a ironia, né? Como ele foi sarcástico aqui, este teu filho, o orgulho do filho. Tu mandaste matar para ele no novilho cevado, mas quando o pai responde para ele, como é que o pai fala? Meu filho. É interessante porque a palavra que é usada aqui no grego não é simplesmente filho, mas é como se fosse assim. Meu garoto, meu menino. Sabe aquele amor de pai que olha para ele assim e diz, olha, com todo o amor que ele tem pela vida dele, meu filho, não age dessa forma não. Tu sempre estás comigo. O pai não nega a vida correta e coerente do filho. Ele reconhece a sua obediência e a sua permanência. Porque diferente do filho pródigo, ele ficou. Contudo, parece que a presença do pai não era suficiente
ou prazerosa para o filho. Meus irmãos, que coisa mais tremenda isso. O mais novo parece ter compreendido o valor da presença do pai, é tanto que ele volta. Ele percebeu, ele caiu em si. Olha, com meu pai não era assim. A presença do meu pai é o melhor lugar onde eu poderia estar. Vou voltar para o pai. Mas o mais velho desprezava essa presença, apesar de tê-lo o tempo todo à sua disposição. E aí eu queria perguntar a vocês nessa tarde, pense no seu coração. A pura e simples presença de Deus em nossas vidas nos satisfaz? Ou ela se tornou algo comum, simples demais e desprezível, enquanto estamos buscando aquilo que realmente nosso coração deseja? Veja a profundidade dessa parábola. E aí ele continua dizendo: tudo que eu tenho é teu. Toda a riqueza do pai, tudo que ele possuía nesse momento, era do filho mais velho. Pois o outro já tinha recebido a sua herança, então disse: olha, tudo que eu tenho é seu. Está ali. Mas para que você possa desfrutar disso, você tem que me enxergar como pai. Viver comigo numa relação de amor e não de servidão. Você está vendo as coisas de maneira errada. Seu coração está no lugar errado. Mude. Volte. Entre na festa. Mude seu coração. Haja com graça. E aí você vai se alegrar na festa da graça. E ele termina dizendo: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai convida o filho mais velho a olhar para fora de si. O coração de quem vive na lei da justiça própria é inerentemente egoísta. Tudo depende dele. É o seu esforço, a sua abnegação, a sua dedicação, o seu mortificado pecado. Era assim que eram os fariseus. Eles estavam o tempo todo olhando para si, dizendo: eu vou obedecer a Deus. Eu vou fazer o que é certo. Na minha força eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Olhe como eu mortifico a minha carne. Né? E Jesus fala muito sobre isso nos evangelhos. Você vai ver que Jesus recrimina a postura dos fariseus quando eles oravam em pé nas praças públicas para serem vistos, quando eles davam esmolas para serem vistos, quando eles jejuavam e ficavam com aquela cara triste que era para todo mundo ver como eles estavam mortificando a carne jejuando. Mas Jesus até faz questão de dizer lá no capítulo 6 de Mateus: eles já receberam a sua recompensa. O aplauso dos homens, o elogio, o status. Mas tu, ó cristão, quando fores dar esmola, quando fores orar, quando fores jejuar, faz para o teu pai em secreto. Teu pai te recompensará. Veja a diferença, meus irmãos. Veja a diferença. Quando você vive pelo esforço próprio, pela força do seu próprio braço, buscando a coisa errada, com a motivação errada, você está sempre olhando para si. Os seus olhos estão sempre voltados para si. E não consegue enxergar, nem apreciar a graça de Deus que está derramada sobre a humanidade, muito menos sobre as outras pessoas. Nem sobre você mesmo, nem sobre os outros. E o pai olha para ele e diz: meu filho, tenha empatia com seu irmão. Sinta o que eu estou sentindo por ele. Tenha o mesmo coração que ele. Tenha empatia comigo. Não só com seu irmão, mas comigo. Sinta a minha dor e sinta a minha alegria. Perceba a realidade complexa e diversa que há do lado de fora desse seu coração egoísta. Quando nós vivemos para nossas próprias forças, para fazer a nossa própria justiça, nós só conseguimos olhar para nós. Mas aquele que anda por graça, ele consegue olhar para fora e se alegrar com a graça derramada sobre outros. A parábola termina sem dizer se o filho mais velho entrou ou não na festa. Isso ocorre justamente porque Jesus queria deixar o convite para os fariseus participarem da festa da graça. É como se Jesus dissesse: meus filhos, vocês estão sempre comigo. Tudo que eu tenho de vocês. Mas era necessário que a gente se alegrasse e festejasse por esses homens que estão voltando para a presença do Pai. Quem sabe não é o tempo de vocês também voltarem para a presença do Pai. Pararem de vê-lo como Senhor, um Senhor mau e exigente, e passarem a vê-lo como um Pai amoroso e gracioso.
E aí, meus irmãos, enquanto eu pensava sobre essa parábola, Deus trouxe no meu coração algumas coisas que a gente pode aprender com ela, né? Eu até falei um pouco disso na chamada no Instagram ontem. Nós temos algumas implicações. A primeira delas é para a salvação. Nessa parábola, nós aprendemos que há duas maneiras de se perder. Uma delas é longe da casa do Pai, buscando nossos próprios desejos de forma desenfreada, desperdiçando a vida e os recursos do Pai com coisas vãs e indignas, fazendo tudo errado. E a outra delas é dentro da casa do Pai, buscando nossos próprios desejos de forma disfarçada. Quando a gente usa o Pai para conseguir aquilo que na verdade a gente quer, tendo acesso aos recursos do Pai, mas não usufruindo deles, fazendo o certo com a motivação errada. E aí eu pergunto, será que você que está me ouvindo agora tem se perdido de alguma dessas formas? Provavelmente, só o fato de você estar aqui, né, me escutando, significa que você não está tão longe da casa do Pai. Do contrário, você não estaria nem disposto a ouvir o que eu estou falando aqui nessa tarde. Você não entraria numa chamada dessa para ouvir sobre a palavra de Deus. Mas a pergunta também que eu faço ao seu coração é, será que você não está se perdendo dentro da casa do Pai? Será que você não está com a motivação errada, mesmo fazendo a coisa certa? E isso é muito importante. Jesus não fala somente do exterior, mas do interior. A palavra de Deus diz lá, em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E Ele julga as nossas intenções. O que você busca com a sua santidade? O que você busca ao participar das reuniões da Missão Federal? O que você busca quando você vai para a igreja? O que você busca quando você lê sua Bíblia? Quando você se priva da evasão aos desejos da sua carne? Você busca as bênçãos do Pai ou você busca a pessoa do Pai? Você busca o que Deus pode fazer por você ou o que Deus é? São perguntas profundas que nós precisamos fazer ao nosso coração. Uma vez o pregador puritano ele disse, nós desejamos mais a santidade ou a Cristo? Será que nós desejamos a santidade em si, como um fim em si mesmo, ou nós desejamos parecer mais com o nosso Salvador, por amar a sua pessoa? Se você deseja a santidade acima de toda e qualquer coisa, você vai viver uma vida descontente como o filho mais velho. Você vai viver sempre enraivecido, porque você nunca vai alcançá-la, a perfeição, na sua perfeição. Você sempre vai ficar chateado porque Deus não está lhe dando o que você merece, na sua ótica. E você simplesmente não consegue descansar, ter paz no seu coração. Agora, se você está buscando a Cristo, ainda quando você peca, ainda caindo, ainda cambaleando, ainda se desviando de vez em quando do caminho, como peregrino na sua jornada, você vai ter paz no seu coração. Porque você sabe que você está indo para o lugar certo. E você sabe que a sua santificação imperfeita é aperfeiçoada pela obra de Cristo na cruz. Quando Deus olha para você, Ele não vê você. Ele não vê a força do seu braço, o seu poder, a sua capacidade. Ele vê o sangue de Cristo derramado. E a obra de Cristo que é perfeita. E que nos aperfeiçoa. Será que se nós pudéssemos ser livres da dor e da culpa do pecado sem Cristo, nós estaríamos satisfeitos? O que é que mais nos dói? O que é que mais nós amamos nessa vida? Sonde o seu coração nessa hora e peça ao Espírito que lhe revele as suas motivações reais. Contudo, meus irmãos, por mais que haja duas maneiras diferentes de se perder, há apenas uma de se salvar. Caindo em si, levantando-se e voltando para o Pai. Chegando-se a Ele em humilhação e de mãos vazias, desejando a sua pessoa mais do que os seus bens, aceitando o convite para a festa da graça. Ainda hoje, há graça para os filhos mais velhos e também para os filhos mais novos. A festa continua de portas abertas, meus irmãos. E o Pai se alegra em receber seus filhos. Mas também há uma implicação para a santificação. Quantas vezes nós somos como o filho pródigo, não é mesmo? Nos afastando do Pai, apesar de já termos o conhecido e o amarmos, mas tem hora que parece que o nosso coração é inconstante, passa a amar outras coisas, e por alguns momentos, no nosso dia, na nossa semana, na nossa vida, a gente se afasta dele para buscar a nossa própria felicidade. E a gente passa a desperdiçar os recursos do Pai, a nossa vida, nossa saúde, nosso dinheiro, o nosso tempo, com coisas indignas. A gente
ergue altares no nosso coração, o nosso curso, a carreira, o dinheiro, amizades, prazeres. E a gente deixa de congregar, a gente deixa a nossa vida devocional, lê muito pouco a Bíblia, para de ler livros cristãos para se edificar, para de ter comunhão com o povo, com o corpo de Cristo. Quantas vezes a gente é como filho pródigo, na verdade? Mas eu queria dizer a você, sempre que você se perceber longe do Pai, faça como um filho pródigo. Eu vou usar a versão Ara, né, que eu gosto mais, está mais memorizado na minha mente. Diga assim, me levantarei e voltarei para o meu Pai. Faça isso o mais rápido possível. Volte em arrependimento e fé. Volte o mais rápido possível, porque cada segundo longe do Pai é uma eternidade de perdição. Peça ao Senhor que o faça amá-lo mais do que os desejos da sua carne. Sabe, eu estava fazendo essa oração hoje enquanto me preparava aqui para falar para você, Senhor, que eu te ame, Pai, mais do que aquilo que minha carne deseja. Que eu te amo mais do que as coisas desse mundo. Senhor, gera um amor no meu coração pelo Senhor maior do que as coisas terrenas, passageiras e fúteis dessa vida. É para isso que nós somos chamados, meus irmãos. É para amar o Senhor acima de tudo. Você pode, sim, ter prazer nas coisas, nas pessoas. Deus nos fez para nos deleitarmos mesmo. Para isso que Ele colocou emoções no nosso coração. Mas Ele deseja ser amado acima de todas essas coisas. Não é à toa que esse é o primeiro mandamento. Mas quantas vezes também nós somos como o filho mais velho, fazendo questão de anotar, fazer a listinha de boas obras. Olha, Senhor, o quanto eu estou mortificando a minha carne. Olha, Senhor, estou abrindo mão de tudo isso aqui por ti. E aí depois você chega com a faturazinha para Deus. Olha aqui, Deus, o que eu fiz. Na hora que você vai fazer o seu vestibular, na hora que você vai fazer o concurso, na hora que você vai fazer a prova, na hora que você vai participar de uma seleção de emprego, você chega, mas Deus, olha só. Olha o meu histórico religioso. Olha o que eu tenho feito para ti. Eu acho que você está me devendo uma, não está não? Quantas vezes a gente se sente superior aos outros? Porque a gente tem mais conhecimento, mais maturidade espiritual. Ah, porque eu estou em outro nível. Oh, meus irmãos, tá vendo como é fácil a gente se perder? A gente se perde até fazendo a coisa certa. Quantas vezes, por exemplo, a gente tem inveja da prosperidade do não cristão e se sente descontente com a vida que a gente tem? Porque a gente acha que Deus devia nos dar muito mais por aquilo que a gente faz para Ele. E a gente acha que Deus é injusto. Somos o irmão mais velho. Sempre que nós percebemos que estamos assim, nós devemos correr o mais rápido possível para a presença do Pai, em arrependimento e fé. Devemos nos lembrar que, na verdade, nós somos apenas recebedores de tremenda graça. Não devemos nos comparar com os outros, mas devemos olhar para a cruz. E olhando para a cruz, nós vamos ver que, na verdade, tudo que nós temos, tudo que nós podemos fazer é pouco, dado a avalanche, o tsunami de amor que passou sobre as nossas vidas, esse amor que constrange, esse amor que nos quebra e nos quebranta. Devemos voltar para lá e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa pela motivação errada e egoísta do meu coração. E pedir ao Senhor, não é pecado pedir isso, Senhor, me dê não somente as coisas boas, mas a motivação correta para fazer as coisas boas. Me dê não somente a santidade, mas a motivação correta para a santidade. Me dá não somente mãos boas para fazer o que é certo, mas um coração bom. Um coração alinhado com o teu, para que eu viva para a tua glória. E por fim, meus irmãos, existe uma implicação para a evangelização. Nas três parábolas há um padrão: perda, recuperação e festa. Contudo, apenas nas duas primeiras há a busca pelo que foi perdido. Na primeira, o pastor sai em busca da ovelha perdida. Na segunda, a mulher percorre a casa em busca da dracma perdida. Na terceira, ninguém vai em busca do filho perdido. Para pensar nisso? O que deveria ter acontecido? O pai talvez já estivesse meio velho, não podia ficar saindo de casa, se ausentando dos seus negócios, mas o filho mais velho devia ter ido em busca do filho pródigo. E devia ter feito de tudo para trazer ele de volta para casa, por entender o coração e a importância que aquilo tinha para o seu pai. Contudo, Jesus na parábola nos mostra um irmão mais velho sem compaixão, egoísta, representando os fariseus. O filho pródigo não tinha um irmão mais velho que se compadecesse dele. Mas eu queria dizer uma coisa a você. Nós temos Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho.
E não somente ele saiu de um país para o outro para nos buscar, ele deixou a sua glória. Ele se fez carne, ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele tem o mesmo coração do Pai, que se compadece dos perdidos e se sacrifica por eles. Esse amor nos constrange. É ele que nos atraiu à sua presença. E ele deve nos levar a viver uma vida não mais baseada no medo, na busca pelo prazer. Porque nele nós encontramos segurança e satisfação. E assim como Cristo foi em busca dos filhos perdidos do seu Pai, nós, uma vez resgatados pelo nosso irmão mais velho, o nosso perfeito irmão mais velho, devemos ir em busca dos outros irmãos que estão perdidos. Na nossa família, na nossa universidade, na vizinhança, no meio dos nossos amigos. Deus tem filhos espalhados, perdidos aí, que estão para ser resgatados. E nós podemos ser pequenos cristos, pequenos irmãos mais velhos, convidando esses filhos para que, junto conosco, participem da festa da graça. Nós devemos exercer para os pecadores a misericórdia e a graça que emana do coração do Pai, e amá-los sacrificialmente e proativamente, como o Pai os ama. Como nós enxergamos os pecadores e o pecado à nossa volta? Existe apenas indignação ou também tem graça no nosso olhar? Nós olhamos com graça, com base na graça que recebemos, ou somos como credor incompassível, que recebemos tão grande perdão, mas não somos capazes de perdoar? Que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a viver de forma santa, de forma que nós possamos participar da festa da graça e convidar outros para essa mesma festa, aplicando isso na nossa salvação, na nossa santificação, na nossa evangelização. Essa é a minha oração nessa tarde. Deus nos abençoe. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.